Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 25º domingo do tempo comum. E neste domingo a liturgia nos apresenta um tema muito interessante, e eu diria que é fundamental para a nossa vida espiritual, para a vivência da nossa fé, para a busca da nossa salvação. Mas para nós chegarmos a esse tema, primeiro nós precisamos nos recordar esta parábola que hoje Jesus nos conta. É a parábola do administrador astuto ou administrador desonesto. O que nos diz esta parábola? Trata-se de um homem rico que descobriu que o seu funcionário que administrava estava roubando. Então ele tomou a decisão de demiti-lo. E esse funcionário, como no diz São Lucas, ele parou, refletiu, ou seja, ele pensou: e agora o que eu vou fazer da minha vida? Porque naquele tempo, diferente de hoje, não tinha aquelas leis trabalhistas, previdência social, aposentadoria, digamos assim. Então ele se questionou: para cavar não tenho mais força. Então já não era mais um jovem rapaz. De mendigar, ficar pedindo para os outros, ele morria de vergonha. Então ele teve uma ideia sem vergonha, digamos assim. Ele chamou todas aquelas pessoas que deviam ao seu patrão e diminuiu a dívida daquelas pessoas, sendo que ele não poderia fazer aquilo. Chegou para um e perguntou: quanto que o senhor deve? 100 barris de óleo, coloca 50. E você, quanto que deve? 100 sacos de trigo, coloca 80, e assim por diante, para que quando ele fosse demitido do seu trabalho, essas pessoas, por gratidão, o acolhessem em sua casa. Mas o que nos espanta nesta parábola é quando Jesus diz que o Senhor elogiou ele, a sua esperteza. Mas aqui tem que ficar bem claro para nós que o que Jesus está elogiando aqui não é a desonestidade deste homem, até porque ser desonesto é um pecado grave, tem que ser confessado. Então quem é corrupto, quem rouba, quem fica com aquilo que não é seu, é um pecado. É discípulo de Judas. E olha só como que Judas terminou. Então o que Jesus está chamando a atenção é a esperteza de como que ele chegou àquela conclusão. Por isso que no versículo 8 Jesus nos diz: com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Ou seja, nós, para realizarmos as coisas deste mundo, seja as coisas boas, necessárias, ou até mesmo a realidade do pecado, nós somos espertos, nós sofremos, nós não desistimos, nós vamos até o fim. E quando se trata das coisas do céu, nós não levamos a sério. Quando se trata da nossa salvação, nós não levamos a sério. Deus fica em último lugar. Então é isso que Jesus está chamando a nossa atenção nesta parábola. Só para citar um exemplo concreto que nos toca, nós passamos aí por uma pandemia. Os profissionais da saúde mental podem falar isso melhor do que eu, né? Quantas pessoas que ficaram fora de si. Algumas pessoas ficaram fanáticas, né, com o cuidado que tinha que ter, nada contra, era uma realidade nova, ninguém sabia como lidar. Os médicos no início, a igreja, ninguém sabia, todo mundo tinha que cuidar, beleza. Agora, se nós tivéssemos aquela mesma determinação que nós tínhamos para proteger do vírus, para as coisas do céu, já estaríamos no caminho da santidade, olha. Então é isso que Jesus chama a atenção. Para as coisas desse mundo nós somos espertos, mas para as coisas do céu, para as coisas da luz, nós somos devagar, e muitas vezes até preguiçosos, e não tomamos a nossa decisão. E esta palavra esperteza, no original São Lucas não escreve essa palavra, ele escreve no original grego pronomos, que quer dizer prudência. Jesus elogia a prudência desse homem, e é exatamente a virtude da prudência o tema central desta liturgia. Pergunto para vocês: o que é a virtude da prudência? Muitas pessoas pensam que ser prudente é você tomar uma decisão ali que te deixe sempre por cima.
Não, isso não é a virtude da prudência. Aristóteles, ele dizia que a prudência é a reta razão no agir, aquela pessoa que age de uma forma corretamente. Essa definição para a nossa fé está incompleta, porém é a definição que dá base para aquilo que Santo Tomás vai dizer para nós, o que é a virtude da prudência. Então eu trouxe aqui uma definição, de um grande teólogo dominicano, o padre Royo Marim. Ele nos diz o seguinte, que a virtude da prudência é uma virtude especial infundida por Deus no entendimento prático para o reto governo de nossas ações particulares, em ordem ao fim sobrenatural. Explico por parte, porque não é tão fácil assim de compreender. Primeira coisa, uma virtude especial infundida por Deus. O que isso quer dizer? Que é Deus que nos concede, ela vem do alto, é Deus que nos dá. Depois, o entendimento prático para o reto governo das nossas ações particulares. Então é uma iluminação que Deus nos dá para que possamos agir de uma forma correta. Isso tem que ficar bem claro, para que possamos fazer as escolhas certas na nossa vida. Aí vem para quê? Isso que faltava em Aristóteles, para quê? Em vista do fim sobrenatural, em vista do céu. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, ser prudente significa que nós não podemos perder o foco da nossa vida. Nós temos que lembrar para que é que nós viemos a este mundo. O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos de passagem. O ser humano foi criado para amar a Deus, para buscar a Deus profundamente. Porque tudo que nós temos, tudo que nós conquistamos, tudo vai passar. E o coração humano, ele precisa caminhar cada vez mais para Deus. Então é esse o fim último do ser humano, é Deus. E a prudência é ela que determina qual que é o foco da nossa vida, que nós não podemos sair do caminho. Então isso é a virtude da prudência. Infelizmente nós vivemos num tempo, no mundo, em que nos é estimulado a perdermos o foco, a finalidade das coisas. Nós somos escravos das nossas paixões, escravos dos pecados, que são a realidade que o diabo precisa para nos levar para o inferno. Mas eu digo uma coisa para vocês: diferente de nós, o diabo ele não perde o foco da sua vida. O diabo ele não descansa. Como diz São Pedro, o diabo é como se fosse um leão que está rugindo, procurando a quem devorar. Aí ele diz: resistir-lhe firme na fé. Então nós sempre temos que ter essa determinação na nossa vida. São José Maria Escrivá nos diz o seguinte: fé, alegria, otimismo, mas não a estupidez de fechar os olhos à realidade. Eu achei fantástico essas palavras de São José Maria Escrivá, porque muitas vezes nós nos enganamos. Nós pensamos que para termos fé, para sermos humildes, para carregarmos a nossa cruz, termos paciência, nós temos que ser pessoas bobas. Está totalmente errado, não é isso. Esses dias, sexta-feira, eu estava numa convivência, numa casa paroquial, com outros padres, conversando um assunto. E eu disse para um padre amigo meu, um padre famoso, de rede social, eu dizia o seguinte para ele: padre, existe uma grande diferença do sofrimento que é causado pela cruz, dos sofrimentos circunstanciais que nós nos deparamos ao longo da nossa vida. Qual que é o sofrimento que vem da cruz? São as consequências da nossa decisão por Deus. Por exemplo, um padre que prega contra o aborto, isso é doutrina da igreja, está no coração da nossa fé. Aí de repente esse padre é perseguido pelo mundo. Tem alguma novidade? Não. Essa perseguição é a cruz que o padre tem que carregar. Ficou claro para vocês? Agora vem uma mulher e me fala: ai padre, meu esposo é alcoólatra, ele bate em mim, aquela coisa toda, até a minha cruz. Não, senhora, não é a sua cruz. Isso é um problema que a senhora precisa resolver. Então vocês estão vendo? O sofrimento da cruz não tem o que fazer, nós temos que aceitar.
que é para nossa salvação, para nós crescermos no amor. Já os outros problemas da nossa vida, não, nós temos que resolver. E quem vai nos ajudar a resolver é a virtude da prudência, para você não se safar, para você não fugir, para você tomar sempre a melhor decisão. O padre Roy Marim, depois de citar várias citações que Jesus insiste tanto na virtude da prudência, aquela fala quando Jesus diz: sede simples como as pombas, mas astuto e esperto como as serpentes. Ou seja, sejam prudentes como as serpentes. Aí ele continua: sem ela, nenhuma virtude pode ser perfeita, porque ela que ordena todas as outras virtudes. Apesar de ser uma virtude intelectual, ela ilumina a nossa inteligência, é ao mesmo tempo e eminentemente prática. É a que se encarrega de nos dizer em cada caso particular o que convém fazer ou omitir para alcançar a vida eterna. Então é isso que faz a virtude da prudência. O interessante é que, só abrindo um parênteses para ficar um pouco mais claro, todo trabalho na direção espiritual, quando nós pedimos um auxílio de um sacerdote, ou aqui os profissionais também da saúde mental, psicólogo, terapeuta, as terapias consistem no quê? Em trabalharmos a inteligência da pessoa, para que a pessoa venha para a realidade, para que ela veja aquilo que é real, e uma vez iluminada a inteligência, a pessoa convide, a inteligência convide a vontade de fazer aquilo que é certo. Então, a prudência é essa virtude intelectual que nos ajuda a tomar a melhor decisão. Será que eu tenho que fazer algo? Ou será que eu tenho que me omitir em vista do céu? É a prudência que nos ajuda. Poderia passar aqui para vocês vários pontos, mas eu não vou passar por causa do tempo. Mas por hoje só quero deixar 3 perguntas para vocês fazerem a vocês mesmos, né? Um bom exame de consciência. Primeiro, estou no caminho do céu? Será que eu estou decidido a buscar o fim último da minha vida, que é Deus? Eu me lembro, quando eu era seminarista, um outro seminarista que hoje é um padre, né, amigo meu, ele pegou um folheto com a oração de São Francisco de Assis e escreveu o seguinte: Marco, o seu ideal não é o sacerdócio, e sim Deus. Confesso que quando vi aquela frase eu fiquei meio assim triste. Eu perguntei: será que ele acha que eu não tenho vocação ao sacerdócio? Não, ele estava correto. Eu não nasci para ser padre, eu nasci para me unir a Jesus. A vida que vocês estão levando, se são casados ou não, solteiros, se trabalham, se são ricos, pobres, não interessa o que vocês são. Ou seja, vocês não nasceram para isso, vocês nasceram para se unir a Jesus. Aí vem essa pergunta: estou a caminho do céu? Segunda pergunta: usa os meios para chegar. Que meio? Vida sacramental. Não vamos nos enganar, não vamos querer viver no pecado. Nós precisamos dos sacramentos. Vida de oração, a prática das virtudes, fazer penitência, praticar caridade, fazer obra de misericórdia, são os meios para nós alcançarmos o céu. E a terceira pergunta: evita o que impede de chegar lá? Estamos evitando o pecado, as ocasiões? O livro do Provérbio nos diz, né? Quem ama o perigo, nele perecerá. A pessoa sabe muito bem que não pode pecar, mas ela gosta de se expor, gosta de brincar com fogo, e não vai cair como, né? É impossível. No versículo 13, que é a última frase do Evangelho, Jesus nos diz: vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O que Ele quer nos dizer com isso? Que nós não podemos querer para a nossa vida 2 realidades. Eu não posso querer ser de Deus e do mundo ao mesmo tempo. Não posso viver na graça e no pecado ao mesmo tempo. Não posso dizer que eu sou católico, apostólico, romano e fico levantando, defendendo bandeira, partidos que prezam por princípios contra a nossa fé. É impossível. Você não é obrigado a ser católico, isso tem que ficar bem claro. Mas uma vez que você é católico, pague o preço que é a cruz. Viva como católico.
Não queira ter dois corações, dois senhores. Tem até uma história, acho que eu já contei, mas vale a pena ver de novo, que uma pessoa estava em cima do muro. De um lado tinha demônios, do outro lado tinha anjos. Os anjos estavam gritando: pula para cá, pula para cá, pula para cá. E os demônios estavam mudos. E aquela pessoa perguntou para os demônios: vocês não vão pedir para eu passar para esse lado? E os demônios responderam: não, porque o muro já é nosso. Então cuidado daquelas pessoas, né, inseguras, que ficam em cima do muro e não tomam uma decisão. O muro não é de Deus, o muro é do mal, o muro é de Satanás. E assim concluo com uma citação de Santo Inácio de Loyola, que diz o seguinte: o homem é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus nosso Senhor, e meditando isso, salvar a sua alma. Então essa é a verdade principal que nós temos que trazer em nossos corações, em nossa inteligência. Que Deus nos ilumine e nos conceda a virtude da prudência, para que possamos sempre fazer as melhores escolhas, as melhores opções, para assim chegarmos ao fim último da nossa vida, que é o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.